Fala galera, demorou, mas cheguei aqui com a crítica do segundo episódio dessa última temporada de The Handmaid's Tale. E esse episódio aqui, intitulado Exílio, ele é todo para colocar nossas duas protagonistas no lugar onde elas devem estar. E simplesmente a jornada delas nesse exílio aqui não as deixou outra alternativa a não ser seguir novamente por esse caminho. Basicamente o quê? A gente tem uma passagem de tempo nesse episódio. Acho que é a primeira vez na série por completo que acontece isso. Se alguém lembra de algum outro momento que a gente teve uma grande passagem de tempo dentro de um único episódio, cara, me corrija nos comentários porque eu simplesmente não me lembro. Elas ficaram nesse momento todo de exílio ali por um pouco mais desses 2 meses. E nesse período todo, muito foi colocando elas de volta para essa vida onde elas já têm, querendo ou não, assim, o seu caminho estabelecido. A June, ela é essa pessoa, sim, em liderança, essa pessoa, sim, que vai realmente lutar pelo que é certo e fazer com que as pessoas acreditem nela, porque ela é a June Osborne. E ela fez o que fez já no passado, onde simplesmente a coloca nessa posição de liderança. Por outro lado, em paralelo, a Serena é basicamente a mesma coisa. A maneira como a série tem a chegada dela, né, apresentada triunfalmente ali em Nova Belém é da mesma maneira. As pessoas todas em volta simplesmente graciadas com a sua chegada. E ela realmente é também essa porta-voz, por isso que o episódio também coloca os flashbacks da relação dela com o pai. Não é pela questão ali do que estava acontecendo lá no lugar onde ela estava, em relação à colheita, não era em relação realmente a quem a Serena era antes até de Gilead realmente se tornar. Era também sobre a voz toda que a Serena tinha ali. Realmente que tinha sim uma grande importância. Que simplesmente a gente viu, né, no desenrolar da série, talvez de uma maneira mais forte tenha sido até nessa quinta temporada, sobre a maneira como ela foi silenciada e sobre como também agora em Nova Belém ela pode voltar a ser aquilo que o flashback também quer conversar sobre, de quem ela realmente pode ser, porque a sua voz realmente importa e realmente tem muito a dizer. Tudo o que aconteceu e até como a líder ali daquele grupo, né, onde ela estava ali naquela colônia, onde ela estava ali, aquela fazenda, a maneira como você chamar, ela fala, né, que Deus ainda está havendo, ela ainda pode fazer o correto. Então, querendo ou não, ela também enxerga nessa nova possibilidade que tem em Nova Belém de fazer o certo, de voltar a quem ela era e também muito no que ela acreditava antes de tudo acontecer da maneira como foi acontecendo e também das coisas que ela fez nesse processo todo. E eu acho isso, cara, uma maneira assim, ó, brilhante que a série pega e coloca essas duas personagens de volta para esse lugar onde elas realmente devem estar. E obviamente que isso vai se chocar brevemente, porque essas duas posições elas não são posições que têm como ficar afastadas por muito tempo. E até a montagem em paralelo, tá? Eu até parei o episódio, tava ali em 45 minutos, quando tem um encerramento da de todos ali, né, sentados para o almoço, onde está o comandante Lawrence, está a Naomi ou Senhorita Lawrence, como ela gosta de ser chamada nesse momento, porque realmente ela é Senhorita Lawrence, junto com a Serena e junto com todas as outras mulheres ali, quando a Senhorita Lawrence, ela não consegue completar, né, a oração e a Serena vem e, cara, não é que ela toma a palavra, ela comanda toda a situação e se voltar para aquela cena, caso vocês não tenham percebido, volta para aquela cena e como que todas as outras mulheres que estão ali presentes juntos, né, ali na mesa, elas se voltam automaticamente para Serena e ficam completamente compenetradas nela e em tudo o que ela está dizendo principalmente. Essa é a Serena. E o levantar dela ali. E a maneira como, inclusive a própria questão da filmagem, né, o enquadramento ali, que tá aquele plano mais aberto, que vai se aproximando até fechar naquele close da Serena, cara, pra mim ali já era o encerramento perfeito desse segundo episódio. Porque realmente é essa
ressurreição, digamos assim, dessa Serena. É realmente a recolocação dela nessa posição que, novamente, vou me repetir aqui, como o flashback tem de função nesse episódio, de trazer essas ideias de quem realmente a Serena era lá de trás, que se perdeu com o tempo. Ali tu já tinha realmente um encerramento de episódio. Aí eu parei o episódio e vi que tinha mais 10 minutos. Eu, cara, 10 minutos de episódio. O que vai acontecer? Porque já tá perfeito esse momento. E daí a gente começa a ter toda aquela sequência intercalada, né? Entre Serena, entre June. E a June tendo o seu encerramento ali com a sua mãe, que é obviamente que é uma parte extremamente emocional para quem viu já o vídeo que eu fiz trazendo as críticas americanas ali, né, da galera que já assistiu a temporada por completo, já viram, né, que a gente vai ter muitas partes emocionais durante essa temporada e que os 2 últimos episódios, inclusive, da série, são extremamente carregados dessa parte emocional. Ok, fechado essa gaveta. E a edição final desse segundo episódio vai colocando essas duas personagens nos seus lugares e encerra exatamente como 10 minutos antes tinha se encerrado aquele momento onde a Serena entende que ela não tem outra alternativa também, por causa da lembrança ali que o comandante Lawrence passa para ela, que os olhos sabem exatamente onde ela está, e isso pode sim trazer consequências graves para ela e também para o Noah. Eu gostei da citação que ele fala assim: tu tá entediado de estar aqui. E ela para, pega, dá um sorrisinho assim. Tem um pouco disso? Tem, mas não é esse o fator primordial também da situação. Mas é uma parte legal e engraçada, né, daquela cena toda da conversa, como o comandante Lawrence tem essa também facilidade de ter essas conversas diferentes dos outros comandantes, como a gente já viu no decorrer da série também. O episódio encerra exatamente como tinha se encerrado aquela questão toda do almoço, com a câmera fechando na Serena, o episódio encerra fechando na June. Exatamente da mesma maneira, para colocar essas duas figuras realmente nessa montagem toda em paralelo, mesmo que não seja, tá? Ao mesmo momento, eu até gosto de não ser no mesmo momento, porque dá uma importância muito grande para Serena ter a sua ressurreição, ter a sua recolocação, quanto dá no encerramento também de episódio com a June da mesma forma. É uma ressurreição da June ali, como líder, como essa pessoa realmente que as pessoas vão seguir e vão escutar e vão realmente lutar junto, e também a sua recolocação quanto líder. Tá perfeito. Essas duas posições novamente se colocando no lugar onde elas devem estar. Eu não entendi por que a Paramount lançou 2 episódios só, tá? Sendo que já foram liberados os 3 episódios pela Hulu nos Estados Unidos. É uma questão de estratégia, que pode ser também uma questão contratual, né? Eu não tenho essa informação, caso alguém tenha também pode colocar nos comentários. Mas assim, o 3º episódio já está liberado, eu vou assistir o 3º episódio e a crítica dele vai estar liberada aqui no canal também daqui a pouquinho. A questão do Nick tá uma questão interessante, assim, porque pra mim o Nick estava muito comandando o episódio até ali quase a metade dele. Porque toda a questão dele ser, né, esse agente duplo, como a gente já tinha aprendido que ele realmente tinha essa função dentro da série, mas ele escolher o seu lado como o seu sogro dá o recado para ele também. E acho que aquela cena que tem antes do Nick com o comandante Lawrence também, né, quando tem aquela bandeira branca entre os dois ali, sobre o Nick falar pro comandante Lawrence: tu faria tudo o que ele fizesse? O comandante Lawrence responde exatamente que sim, que se ele mandar, né, eu pular da ponte, eu vou procurar mais alto e torcer que tudo dê certo. Também é um recado claro, depois naquele momento que tá, né, o Nick com o seu sogro na frente da lareira, e o recado também para ele, que ele também vai ser muito importante, que ele precisa também honrar e mostrar para o seu filho como que deve ser. E vai ser bastante interessante ver, porque o Nick, naquele momento final, quando ele está ali, no momento que a Serena chega também, ele está aparentemente na sua função, como ele já deveria estar em relação a Nova Belém. Está tudo em relação ao seu futuro colocado sobre Nova Belém dar certo, também para o comandante Lawrence, mas para o Nick, essa volta, né, da June, como que isso vai acontecer? Como que isso também vai trazer essa diferença para ele, porque aparentemente ele escolheu o seu lado. Mas a gente sabe que isso, cara, em relação a toda a relação que existe entre Nick e June, isso pode se alterar, e acho que é esse caminho também que vai acabar acontecendo na série, mas
não adianta, cara. Eu tenho um pressentimento muito grande que o Nick sim vai ser, né, uma vítima daqui a pouco dentro dos acontecimentos todos. Galera, coloque embaixo nos comentários o que acharam sobre o segundo episódio. Lembrando que daqui a pouco já sai a crítica do terceiro episódio. E não esqueça também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.